façam conforme o teu querer e a tua vontade. Espírito Santo de Deus, toma liberdade em nosso meio, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Irmãos, abram sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. Agradeço a Deus por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Onde estamos aqui para louvar e bendizer o santo e maravilhoso nome de Jesus. Aleluia. O nome do Senhor seja louvado. Graças a Deus. Deus tem assim permanecido e levantado outros soldados para continuar essa batalha. Graças a Deus. Meus irmãos, 2 Reis, capítulo 20, versículo 12. Nós vamos ler alguns versículos aqui. 2 Reis, capítulo 20, versículo 12, e que diz assim: naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente ao rei Ezequias, porque ouviu dizer que Ezequias tinha estado doente. Versículo 13: Ezequias lhes deu ouvidos, ele lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, e a prata e o ouro, e as especiarias, os melhores ungüentos, e a sua casa, e as armas, e tudo quanto se achou nos tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não lhe mostrasse, nem sua casa, nem todo o seu domínio. Agora o versículo 16 diz assim: então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor, Ezequias. Eis que vem dias em que tudo quanto houver na tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa nenhuma. E assim disse o Senhor. Amém, os irmãos, pode se assentar. Meus irmãos, essa passagem, esse versículo que eu li, é a continuação desse capítulo 20, quando fala a respeito de uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, quando o rei Ezequias adoeceu. E conforme os irmãos conhecem a palavra, é uma passagem muito conhecida, como eu já disse. Deus mandou o profeta Isaías, que era um homem de Deus, uma pessoa séria, fosse até o rei Ezequias e dissesse para ele que ele morreria. E conforme os irmãos conhecem a história, o profeta Ezequias se virou para o campo, se lamentou, disse para o Senhor: Senhor Deus, eu andei segundo seus preceitos, eu fiz tudo correto. E conforme nós conhecemos a história, Deus disse para que Isaías voltasse e dissesse para ele que os dias dele seriam acrescentados mais 15 anos. Meus irmãos, nesse tempo, o povo de Deus vivia um dilema muito sério. Havia ali o povo de Judá e o povo de Israel. E ambos os reis sempre cometeram pecados, sempre erraram, sempre falharam. Mas a Bíblia diz que Ezequias, que era rei de Judá, foi o único rei que andou segundo os preceitos do Senhor. Foi o único rei que fez tudo direito, fez tudo corretamente. Então, nessa manhã, irmão, em rápidas palavras, eu quero dizer para os irmãos sobre a vontade perfeita e a vontade preferida de Deus. E coisas que Deus faz na nossa vida que muitas vezes nós não entendemos. Então, o próprio Deus deu graça para que Ezequias cumprisse a palavra dele, todos os preceitos. E aquilo, o comportamento do rei, influenciava o povo. Então, Ezequias, que já estava há muitos anos, no total ele reinou durante 29 anos, mas ele já estava há bastante tempo no poder e fazendo tudo conforme as coisas que Deus designava. Então, irmão, agora um homem de Deus vem e fala para ele: ó, Deus falou que você vai morrer. Tem coisas, irmãos, que Deus faz que às vezes a gente não entende. Num primeiro momento nós não entendemos. Então, como ele reclamou, ele se lamentou, a vontade de Deus era que ele morresse. Ele não morreu, né? Deus retratou, Deus aceita muitas das vezes a nossa opinião, por isso nós precisamos ter opinião perante o Senhor, e disse que os dias dele seriam acrescentados mais 15 anos.
Porém, meus irmãos, nesse período de 15 anos, ele teve mais um filho. A esposa dele deu luz a mais um filho, que se chamou Manassés, que a Bíblia diz que foi o pior rei que Judá já teve. O pai dele foi o melhor e ele foi o pior. Ele reinou sobre Judá durante 53 anos. Ele fez exatamente tudo ao contrário que seu pai fez. Então nós vemos também, logo que o Ezequias recuperou a sua saúde, o rei da Babilônia mandou lá um presente para ele, mandou uma visita para ele. E o povo de Deus, irmãos, nós não entendemos isso porque Deus separou um povo para si, que foi o povo judeu, e Deus disse para que eles não tivessem amizade com os outros povos, não se casassem com os outros povos, não tivessem negócio com outros povos. Mas, irmãos, o que é isso? Eu também não sei, irmão. As coisas de Deus, irmãos, muitas das vezes parece que pode dar normalidade, né? Mas Deus queria assim. Por exemplo, a terra que Deus deu para o povo, a terra prometida, era dos cananeus. Naquela terra havia um povo, e Deus tirou o povo de lá para colocar o povo judeu. Quem entende uma coisa dessa? Então, irmãos, nesse momento, nessa manhã, por esses dias, de repente está acontecendo alguma coisa na sua vida, da parte de Deus, você está orando, Senhor, o Senhor não me deu resposta, a resposta é essa, irmão, e você não está entendendo. Peça ao Senhor discernimento, né? Muitas das vezes a gente quer que as coisas sejam do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa, e não é assim. E às vezes a gente tem aquele negócio, vamos determinar, eu não aceito. Irmãos, isso não é a palavra de Deus, isso é teologia, certo? Na Bíblia não tem isso. A Bíblia diz que nós devemos aceitar os preceitos do Senhor. Que coisa, irmãos! A Bíblia chega a dizer, irmãos, sabe, irmão Ronaldo, que nós devemos ser gratos ao Senhor até pela dor, até na hora da dor. Então, irmãos, esse homem, logo que ele recuperou, um erro que ele fez, foi aceitar a promessa, aceitou lá o presente do rei da Babilônia, que era um sujeito perverso, não tinha nada de Deus no seu coração, era pagão, mandou um presente para ele, mandou visita, ele ficou alegre, recebeu as pessoas bem e mostrou todo o tesouro que tinha ali, que nesse tempo não era diferente de hoje. O reinado era passado de pai para filho, ele era rei porque ele entrou no lugar do pai dele, assim como o filho dele, Manassés, que eu disse, lá na frente entrou no lugar dele. Então, todo o tesouro que eles tinham, os bens de Judá estavam ali, materialmente falando, ele mostrou o povo da Babilônia. Então, o que acontece? Consequentemente, lá na frente, eles se tornaram escravos dessa situação. A Bíblia explica isso, que depois a Babilônia foi lá e invadiu ele, por quê? Por falta de prudência. Logo depois o profeta Isaías chegou e falou para ele, conforme nós lemos, Ezequias, você não deveria ter mostrado, né, o palácio, a riqueza, os segredos que tem aqui. Então, meus irmãos, trazendo isso para o sentido espiritual, quero dizer para você, o que você tem, o que Deus dá para você é seu. Nós precisamos, irmãos, ter os nossos segredos com Deus. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Tem coisa que o Senhor dá para nós, é para nós. Nós devemos testemunhar, que eu tenho certeza que o testemunho edifica a igreja. O testemunho que nós damos edifica a vida dos outros irmãos, das demais pessoas. Mas existe coisa, irmãos, que é nossa. Tem coisa que o Senhor dá para nós, para a nossa edificação. Essa é a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. A palavra de Deus diz que há diferença em quem serve a Deus e a quem não serve. O Senhor, qualquer pessoa que buscar a Deus, qualquer pessoa que crê no poder de uma oração, qualquer pessoa que quiser uma corrente, ela recebe bênção. Mas o que o Senhor quer é que você o reconheça, que o ser humano reconheça Ele como o único Salvador, que o aceite como seu Senhor e Salvador, que a pessoa assim reconheça os seus pecados, suas falhas, e siga o Senhor corretamente, porque senão a pessoa vive sempre tomando carona na bênção. Aqui, em qualquer outro lugar, na minha igreja, na igreja dos irmãos, qualquer pessoa que queira lá frequentar a igreja, participar, na minha igreja eu vi uma família lá, um dia eu falei, escuta aqui, de onde os irmãos são e tal, já estava vendo os irmãos ali há algum tempo. Falou, não, nós não somos participantes, nós somos apenas, nós somos acompanhantes, a gente acompanha, a gente recebe as bênçãos também. Eu falei, então, Deus, vocês estão satisfeitos demais? Eu falei, então, e o Senhor tem coisas muito maiores na vida de vocês, tem coisa grande na vida de vocês. Então, irmão, o segredo que Deus nos dá
Não é todo momento que a gente pode estar expondo isso. Existe coisa especial na minha vida, na vida dos irmãos. E a pessoa só reconhece isso depois que ela aceita Jesus. Nós temos um irmão aqui, o irmão Feitosa, eu não sei para onde ele anda, um servo de Deus, um CT que tinha aí na área. Ele estava contando para nós que quando a sua filha foi casar, parte dos parentes não era crente, e o sogro, um sujeito autoritário, militar para vacilar, para variar, ainda disse para ele: Feitosa, pode deixar que a festa da menina eu dou, só que eu vou trazer o chopp para os meus amigos. E ele começou a orar, o Paulo lembra disso, dar cervejinha para os meus amigos. E qualquer pessoa que serve a Deus sabe que um dos comportamentos do evangelho é não beber e não fumar. Qualquer pessoa sabe disso. Então o irmão Feitosa começou a orar. Como que ele é contrário ao homem? Era avô da menina, pai da esposa dele. Então ele começou a orar. Até que um dia ele falou: Feitosa, ou você quer o dinheiro que eu compraria a bebida? Ele falou: então eu acho melhor assim. Ele até nos pediu oração. Pode parecer uma coisa simples, irmão, porque ele ainda pensou: meu Deus, eu sendo servo do Senhor, as pessoas me conhecem, sem compromisso na casa de Deus. As nossas festas, irmão, na minha casa quem manda é eu, na sua casa quem manda é você, mas nós devemos servir o Senhor em todas as coisas. Os meus parentes vão na minha casa, meus parentes que ainda não servem o Senhor, então eles sabem que dentro da minha casa existe um procedimento, não é? Então dentro da minha casa existe um comportamento. Eu respeito aqueles que ainda, aqueles que bebem, que fumam, usam droga. Sabe por quê? Jesus liberta isso, liberta porque isso é dependência. O cara, por mais que ele fale: não, eu estou curtindo, tá nada, isso é dependência. A pessoa quer deixar dessas coisas, não deixa. Mas o Senhor Jesus um dia nos tirou de todas essas coisas, ele nos transformou. E se alguém aqui está preso por essas coisas, faça a crer que o Senhor Jesus tem bênção para a sua vida. Então, aceite a palavra do Senhor para concluir. O que é bom para você, às vezes não é para Deus. Então na nossa vida existe a vontade perfeita e a vontade preferida de Deus. O Ezequias, se ele aceitasse a condição de Deus, de ter morrido há 15 anos passados, nada dessa, a história seria outra. Então ele reivindicou: Senhor, porque logo eu? Jesus falou: então Deus falou: então você vai viver mais um pouco. Ele viveu. Nesse período aconteceu isso que eu disse para os irmãos: nasceu um filho dele. A esposa dele deu a mais um filho, e foi o pior rei que Judá já teve. Então, irmão, é aceitar as coisas do Senhor. Vamos pedir a direção de Deus em nossa vida. Muitas das vezes as coisas acontecem e nós não entendemos. Tem coisas que acontecem na nossa vida, mesmo nós buscando ao Senhor, e são coisas assim que parece que fogem da normalidade. E só para concluir, eu quero dizer para os irmãos: ontem minha mãe passou mal, uma serva do Senhor, tem 78 anos. E alguém foi socorrê-la, foi na hora do almoço, e havia uma panela no fogo, e ela saiu para o médico, e a pessoa também não viu, a panela ficou no fogo. Para honra e glória do nome de Jesus, a panela ficou no fogo 7h30, e eu ia ficar numa extensão aqui. Na última hora, o supervisor falou assim: eu vou descer, hoje o senhor está dispensado. Aí eu fui: mas que coisa, falou que ia ficar e tal. Quando eu cheguei em casa, vi aquele fumaceiro lá. E nada mais aconteceu. 7 horas e pouco a panela. Os irmãos podem glorificar a Deus. Aleluia, Deus! Sim, amém! Glória a Deus. Vamos colocar de pé, igreja. Que Deus continue abençoando a vida do nosso querido e amado irmão Diácono Valdeci.